Capítulo de número 3, nós vamos começar falando do novo nascimento. Alguém aqui já ouviu falar sobre ter um encontro com Deus? Quem é que já ouviu falar sobre isso? Alguém diz assim, poxa, você tem que ter um encontro com quem? Com Deus, né? Na verdade, o que é ter um encontro com Deus? É aquele momento que Deus fala conosco. Aquele momento que a palavra fala contigo. Você, na igreja, o que nós temos na igreja aqui? Um encontro com Deus, tem aquele culto que Deus fala com você. Agora, tem pessoas que entendem um encontro com Deus como uma experiência. Aí é diferente. Aí a pessoa está falando de uma experiência. A experiência é algo que eu experimento. E às vezes a pessoa pode ter uma experiência. Puxa, ela ouviu a voz de Deus, ela sentiu uma presença diferente, ela teve um sonho. Não sei, a experiência pode ser várias coisas, várias situações. Às vezes a pessoa teve uma experiência com Deus, ela estava completamente doente e ela foi o quê? Curada. Quando você é curado, o que você teve com Deus? Uma experiência. Você viu o poder de Deus real na sua vida. E isso é uma experiência com Deus. Agora, nascer de novo, humanamente falando, às vezes parece que nada mudou, mas no mundo espiritual muda tudo. Então, o que é ter um encontro? Ter um encontro é ter aquele momento que eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que é o Senhor que está falando no meu coração. Teve o dia que você veio na igreja, a palavra falou com você, puxa, tomou uma decisão de se render. Tomou uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. E aí nós vamos entrar nesse ponto do novo nascimento. A experiência com Deus é algo assim diferente que acontece. Alguns tiveram, outros não. Não tiveram assim uma experiência, uns tiveram a experiência da cura, o outro teve a experiência de ter uma oração respondida, cada um teve a sua experiência. Ele pode chamar de encontro, talvez, cada um coloca um nome, mas deixa eu começar pelo novo nascimento. João 3, versículo 1, começa com o pastor o que diz aqui, e havia entre os fariseus um homem chamado, como é que ele era chamado? Nicodemos, príncipe dos judeus, e ele foi ter, que horário que ele foi até Jesus? De noite. De noite tem vários símbolos, né? O primeiro símbolo é que talvez ele, como ele era importante na religião, na sinagoga, ele tinha um cargo lá, tal, às vezes ele pode ter se sentido com vergonha. Por que ele vai de noite? Para que as pessoas da seita dele, da religião dele, não o vejam indo falar com quem? Com Jesus, porque eles combatiam Jesus, ele era da seita dos fariseus. Tem pessoas que antes de nascerem de novo, também tinham vergonha de vir na igreja. Às vezes o familiar, um amigo, um colega, alguém perguntava, onde você vai? Vou dar uma volta no shopping. Às vezes o marido perguntava e a pessoa estava vindo aonde? Na igreja, né? Vou no centro. No centro você vê, a igreja está no centro. Só não falou que estava indo aonde? Então não era bem no centro, era onde? Na igreja. Às vezes a pessoa, antes de nascer de novo, é o Nicodemos, ele ainda não tinha nascido de novo, ele ainda era religioso. Ele foi até Jesus, mas não estava pensando muito em largar a religião dele para se entregar. Naquela época, eles entendiam Jesus como uma seita. E às vezes você passava aqui na Professor Braga, dava uma olhada assim para os lados, não vem ninguém. Aí você ia e voltava. Não tem ninguém não, vamos entrar. Dava um pulo e entrava para dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa tinha vergonha de dizer que ia onde? Na igreja. No início a pessoa tem vergonha de Cristo, tem vergonha de, eu virei crente. É porque ainda não houve aquela transformação, a gente está simpatizando. Mas tem o dia que a gente vai ter o encontro. O que é o encontro? O dia que Deus fala clara e distintamente com você. É inegável a gente dizer que Deus naquele dia não falou conosco. Que o pastor prega a palavra, às vezes não conhece nem a nossa vida, mas até o exemplo que o pastor dá, às vezes é o que a gente faz. E aquela palavra toca o nosso coração. E a gente sabe que aquilo é para quem? Para nós. Deus está ali. Eu estou vendo Ele, eu estou ouvindo Ele, é nítido. Eu não consigo fazer o quê? Eu não consigo ver, mas eu sei que Deus está falando comigo, porque tem aquela palavra que toca. E essa palavra nos move e ela nos leva a querer o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando eu aceito quem? Jesus. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim naquela cruz, eu entendo que eu sou um pecador e que sozinho, sem Jesus, eu não me salvo, por mais que eu me esforce para fazer minhas boas obras, o meu melhor, eu acabo falhando e eu preciso de um Salvador. Então eu tomo uma decisão, Deus, eu aceito Jesus. É o que ele vai falar com Nicodemos. Vamos lá, como é que diz aqui? Então, e foi ter com ele de noite, com Jesus, e disse, Rabi, bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus
não foram com ele. E Jesus respondendo disse, agora pegue uma caneta, isso aí você tem que marcar, sublinhar, isso é muito importante na sua Bíblia. O que Jesus disse para Nicodemos? Vamos juntos, queridos. A Bíblia Sagrada declara assim, ó, na verdade, eu faço o quê? Eu te digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de quem? Aqui tem uma coisa muito importante que Jesus está falando. Eu vou terminar ali, vamos continuar e eu vou te explicar. Muito importante. Jesus está condicionando o reino de Deus ao novo nascimento. O que é o novo nascimento? Não é uma transformação por fora. É uma transformação primeiro, interna. Acontece dentro de nós. É aquele momento que Deus falou conosco na palavra, no culto. Às vezes o pastor fez o apelo para que você aceite Jesus. Muitas vezes foi o pastor que fez o apelo no culto. Olha, quem é que quer aceitar Jesus? Ou vem na frente, ou fique de pé no seu lugar. Tanto faz, como foi feito. E a gente entendeu. Eu preciso aceitar Jesus. Essa oração pode ser feita sozinha, individualmente. Pode ser feita com alguém, com o pastor, o obreiro, alguém na igreja, até na sua casa. Às vezes alguém foi lá, pregou Jesus para você e perguntou, você quer aceitar quem? Jesus? E a pessoa, eu decido, eu quero. Nesse momento que a gente fecha os olhos e nós falamos assim, não sei como é que você começou, mas o mais importante da oração é essa parte assim, ó. Deus, eu aceito Jesus como o meu Salvador. Você pode ter começado, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e faz morada. Qualquer outra parte, a mais importante é essa, eu aceito. É isso que tem que sair dos seus lábios. Eu aceito Jesus. Amém? Esse é o mais importante. Às vezes a pessoa vai abrir os olhos e ela vai dizer assim, puxa, eu abri os olhos, pastor, mas está tudo igual. Eu ainda estou aqui, minha carne está igual, meus pensamentos estão iguais, eu ainda lembro de coisas do passado. Eu sei. Mas lá dentro de você, no seu espírito, houve uma grande transformação. Porque nesse momento que eu aceito Jesus, nosso Deus é tão poderoso que a sua oração pode ter levado menos de 1 minuto. Mas nesses segundos, Deus tem tanto poder que Ele transformou você, e você vai entender hoje na mensagem tudo o que aconteceu. Dentro, o meu espírito foi recriado em Deus. Se eu aceitei, eu sou Luiz, eu virei um novo Luiz. Amém? Porque dentro Deus mudou. Todo mundo que está aqui comigo nessa igreja, você já aceitou Jesus como Salvador? Se você ainda não fez essa oração e ainda não confessou Jesus como Salvador, você precisa fazer isso. Pode fazer hoje no momento que nós vamos orar, pode me procurar pessoalmente no final do culto, mas às vezes a pessoa está vindo na igreja, vindo nas reuniões, assistindo os cultos, está gostando, está entendendo que Jesus é o caminho. Agora é hora de aceitar o caminho e de colocar nossa vida nesse caminho, de dizer que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos vai falar uma coisa que é muito interessante para nós aqui. O Nicodemos era religioso, ele conhecia a Torá. A Torá é como se fosse a Bíblia da época. Então, você pode ter uma religião, você pode estudar a Bíblia, mas não ter nascido de novo. A gente pode chamar, é que a pessoa fala, teve um encontro com Deus. O encontro com Deus tanto pode ser o novo nascimento, que eu encontro e aceito Jesus, como pode ser uma experiência. Cada um entende o encontro com Deus de uma forma diferente. Então, eu posso conhecer a Bíblia, estudar ela com a minha mente, com o meu intelecto, ser um religioso, participar de uma religião e fazer o estudo da Bíblia, mas não é a mesma coisa. Irmão, quando você nasce de novo, tudo muda dentro de você. Porque daí quando eu aceito Jesus, me entrego para Jesus, decido viver uma vida com Deus, realmente eu nasci de novo, porque eu me entreguei. O nascer de novo é uma atitude sua. Você toma a decisão de se entregar e Deus faz você nascer de novo. Eu me entrego. Quando você vai ler a Bíblia, você lê ela diferente. Porque eu não leio mais só com a minha mente humana. Agora dentro de mim tem alguém que habita, que é o Espírito Santo. Eu posso não ter sido batizado com o Espírito Santo, mas ele está em mim porque eu aceitei quem? Jesus. Todo mundo tem. Alguns já estão transbordando porque se encheram e buscaram tanto que eles falaram em línguas e estão derramando. Eles podem derramar sobre a vida dos outros. Enquanto eu ainda não falo em línguas, eu tenho para mim. Posso pregar para os outros, posso ganhar uma alma, posso falar de Jesus, mas eu ainda não estou derramando ele. Eu ainda não estou derramando. Eu tenho, mas não estou transbordando. É que nem o copo está cheio, mas o copo não está virando.
Quando a gente é batizado do Espírito Santo, a experiência de falar em línguas e tudo, é como se você enchesse o copo que não cabe mais, ele começa a fazer o quê? Começa a virar. E é isso que todo cristão precisa buscar, isso é importante para a gente poder até fazer a obra. Então Nicodemos vai falar para ele, e disse-lhe Nicodemos, porque Jesus disse, você tem que nascer de novo. Eu já vou te explicar qual é a característica de uma pessoa que nasceu de novo. Quais são as características de uma pessoa que encontrou Jesus e realmente nasceu de novo. Já vou falar contigo. O que o Nicodemos disse? Como pode um homem, sendo velho, nascer? Porventura pode voltar ele entrar no ventre da sua mãe e fazer o quê? O Nicodemos falou tudo que a gente precisava ouvir para mim te explicar uma coisa importante. Enquanto eu não nasci de novo, eu sinto que é muito difícil andar na palavra. É muito difícil fazer o que a Bíblia diz. É muito difícil praticar o evangelho. A pessoa vai achar a Bíblia um livro de regras e ela vai dizer, puxa, mas tem tanta regra aqui, como é difícil fazer o que a Bíblia diz, como é difícil fazer o que está escrito aqui. A pessoa vai achar que a Bíblia é um livro de regras. E ela vai começar a dizer, como é difícil. Ah, não consigo, pastor, isso aqui é uma dificuldade. A pessoa vai ler a Bíblia e para ela compreender, vai ser uma batalha, ela não consegue entender direito. Ela não tem tanta vontade de orar. Ela não tem tanto desejo pelas coisas de Deus. E tudo para ela é difícil. Mas por que é difícil? Porque ela não nasceu de novo. Para ela é difícil abandonar o pecado. Porque não tem ação do Espírito Santo dentro dela. É o braço dela tentando. Por isso que a lei, a religião não salva ninguém. Porque ela não nasceu de novo. Ela se tornou religiosa. E eu não tenho que ser um religioso, eu tenho que nascer, porque nascer de novo, já vou te mostrar, muda tudo na nossa vida, irmão. Então por isso que é difícil guardar a Bíblia, praticar o que a palavra diz, fazer a vontade de Deus. Por isso que é duríssimo, porque é o meu eu tentando fazer isso. A minha natureza caída tentando, ela não consegue. Quando eu nasço, quando eu venho a nascer de novo, é como se Deus fosse lá dentro, pegasse aquele pecado de Adão e movesse em você. E fizesse você uma nova pessoa. Então começa uma mudança de dentro para fora. Por quê? Porque agora não sou mais eu, é como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo, porque agora tem alguém vivendo em mim, o Espírito Santo. E quando nós fazemos coisas erradas, aquele que vive dentro de nós, faz o nosso lá no íntimo. A gente diz que é no coração, mas é um negócio lá dentro que dói. Quando nós fazemos as coisas, lá dentro do nosso íntimo tem algo que dói, que incomoda, que parece que pesa a consciência. Aí o Nicodemos diz, mas como é que eu vou nascer? É verdade. Quando eu não nasci de novo, eu não entendo direito as coisas de Deus. Eu não entendo a palavra. É como a Bíblia diz no livro de Coríntios, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E a Bíblia diz que para ele parecem loucura. E é por isso que o Nicodemos não estava entendendo o que Jesus falava, porque o Nicodemos não tinha nascido de novo. Aí Jesus vai explicar para ele o que eu e você temos que entender no verso 5. Respondeu Jesus, vamos lá, queridos, o que diz a Bíblia? Na verdade, o quê? É algo, quando ele fala duas vezes, ele está enfatizando, ele quer chamar a nossa atenção sobre algo importante. Pega uma caneta. Eu te digo que aquele que não nascer, tem que nascer de duas coisas, anota com o pastor. Não nascer da água e não nascer da onde? Do Espírito. Continua comigo, o que diz o texto sagrado? Não pode entrar no reino de quem? Aqui tem dois significados, o natural e o significado espiritual desse texto. O natural é, temos que nascer da água. Aceitei Jesus, nasci de novo, eu preciso ir para o segundo passo da salvação, me batizar. Porque o batismo, o que ele é, pastor? É a confissão pública de que eu me arrependi dos velhos pecados e quero viver uma vida nova com quem? Com Jesus. O batismo, eu vou receber a marca espiritual no coração. O judeu era o povo de Deus. Eles tinham uma marca no órgão genital masculino. Lá era a marca que o judeu tinha uma aliança com Deus. A marca hoje é feita no homem e na mulher, porque ela é espiritual, é lá no coração. A pessoa pode se desviar, ela pode ir para o inferno, mas se ela se batizou e sabia o que estava fazendo, tinha entregado a sua vida a Cristo, lá no inferno o demônio vai olhar para você, ele vai ver aquela marca no seu coração e vai dizer, um dia você foi crente, hein? Está no inferno aqui. Um dia você andou com Deus, porque ninguém tira essa marca. Por isso que o batismo ele deveria ser um só. Eu só batizo a pessoa de novo,
Já aconteceu o caso de eu ter que batizar a pessoa. Pastor, eu batizei tal, daí eu sento com ela e ouço a explicação dela. Se ela me explicar e eu perceber que o batismo dela valeu, eu não batizo de novo. Mesmo que ela tenha se desviado, porque o batismo é um só. Agora, se eu vejo que ela não entendeu, por que ela não entendeu? Porque às vezes a pessoa batizou-se por impulso. Às vezes o pastor não fez um curso, não explicou. Na nossa, ou acho que em outra igreja, normalmente os pastores da nossa explicam. Às vezes, por exemplo, domingo. Imagina eu acabar esse culto aqui e dizer, pessoal, senta aqui comigo, eu vou falar para você o que é batismo, você vai se batizar. Eu acho que isso tem que ter um pouquinho mais de tempo, explicar um pouquinho melhor para a pessoa, ela pensar. Eu normalmente faço o curso numa semana e batizo na outra. A pessoa tem uma semana, porque ela está tomando uma decisão. E eu falo bem sério com a pessoa sobre tudo o que é, para ela nunca poder dizer que eu batizei ela de qualquer jeito. Então eu falo muito sério com a pessoa. Faço ela refletir muito, porque é uma decisão para a eternidade que ela está tomando. É a melhor de todos, quem está decidido está tranquilo. Mas quem estava meio balançando, às vezes naquele momento vai tomar a decisão certa. Então, às vezes a pessoa se batizou por impulso, se batizou sem saber o que estava fazendo. Aí ela praticamente tomou um banho, porque ela não entendeu o que ela estava fazendo. Essa pessoa, às vezes, se batiza de verdade quando ela compreender quem era Jesus e o que ela está fazendo com o batismo. Aí ela se batiza. Aí vamos continuar então. Tem que nascer da água, o humano é o batismo nas águas, e do Espírito maiúsculo, a pessoa também precisa ser batizada com o Espírito Santo. Irmão, se você é cristão e está aqui na igreja, você não pode faltar os domingos, que eu vou começar a te explicar o que é o Espírito Santo, como é que é o batismo. Contudo, quanto tempo você está na igreja? Não foi batizado com o Espírito Santo ainda? Por quê? Nós vamos estudar isso daqui para frente. Por que não foi? Você tem que começar a buscar mais. Todo cristão precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ser completo. Nós somos completos como Deus nos enche com o Espírito Santo. É uma experiência deslocada de Deus vir encher você. Você precisa disso. Começa a buscar, porque quem pede, recebe, irmão. Então busca, se enche do Espírito Santo, não deixe espaço para mais nada na sua vida. Aí diz mais. Então, não pode entrar no reino de Deus. Agora para o lado espiritual. O que é a água e o que é o Espírito? A água é a palavra. A gente precisa nascer da palavra. Tem aquele culto que o pastor prega e é inegável a gente dizer que Deus não está falando conosco. Às vezes parece que botaram a nossa vida no telão da igreja e o pastor está falando o que a gente tem que fazer. Eu preciso nascer da água, a palavra que toca, que falou comigo, que me moveu, e do Espírito. Por que do Espírito? Porque o pastor pode pregar a palavra o quanto ele quiser. Quem toca a pessoa é o Espírito Santo. E tem aquele dia que a palavra já vem dirigida por Deus e nos toca. Mas quando o pastor prega, a palavra toca no nosso coração, o Espírito Santo vem junto. Enquanto o pastor está falando, o Espírito Santo dentro de você vai falando várias coisas também. E vai convencendo, vai te mostrando, vai falando. Às vezes o pastor fala A, o Espírito Santo vai no seu coração e começa A, B, C, D, E. E abre um leque muito maior. E faz você compreender coisas que só o que o pastor falou não fez isso. Mas foi o Espírito Santo. E a gente precisa desse nascimento onde a água, que é a palavra, toca, o Espírito Santo toca, e tem que ser água limpa, água pura, sem nada, sabe? Tem que ser aquela mensagem que vem dirigida diretamente por quem? Por Deus, sem maldade, sem aquela água contaminada. Não, mas eu vi o irmãozinho ali no culto, então eu vou botar metade aqui para falar com ele. Não, tem que ser aquela palavra que é dirigida por Deus, que o Espírito Santo vem e toca a nós. Aí diz aqui, ó, tem que nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar aonde? No reino de Deus. Aí Jesus vai falar para Nicodemos no 6, leia, o que é nascido da carne, o que ele é? Carne, ele está falando, nasceu da mãe. Quem é que nasceu aqui do ventre da mãe? Todo mundo nasceu do ventre da mãe? Esse é o nascimento da carne, alguém não? Eu vou perguntar de onde você veio. É brincadeira. Agora, todo mundo nasceu do ventre da mãe, sim ou não? Não tem outro jeito, né? Do pai é impossível. Você vê como a mulher é forte, né? Ela tem um filho, aguenta 9 meses, segura tudo e ainda continua limpando a casa. Com o barrigão daquele tamanho, fazendo comida, tudo, né? E vai lá e ganha o filho, sente uma dor tremenda. E o marido? Jesus, se machucar o dedo já está no sofá pedindo chá. E se for olhar a mãe ganhar o bebê, quando ele vê o sangue, capaz de cair para trás, né? A mulher é muito forte, Deus deu essa força para ela, né? Vamos lá, continua comigo. Aí diz assim, claro, o homem também é forte, vamos lá. O que é nascido da carne, o que ele é? Carne, ou seja, eu nasci humanamente.
A gente nasceu humanamente, nasce em pecado, tal. Mas o que é nascido de quem você viu que é maiúsculo? Porque eu não nasci do homem, eu nasci do Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo me tocou, o dia que você teve o encontro, Deus falou com você, foi inegável. Você não pode negar que aquele dia Deus falou contigo, que aquela palavra falou no teu coração e te moveu a aceitar Jesus. O Espírito me tocou. O que diz? O que nasceu do Espírito é Espírito. Aí Jesus termina para mim começar a falar mais com você. Não te maravilhes eu te ter dito, necessário vos é nascer como? E é por isso que a pessoa não consegue guardar a palavra, ela não consegue fazer as coisas de Deus, porque ela está tentando na carne. Mas quando eu nascer de novo, é muito mais fácil para quem nasceu de novo fazer o que a Bíblia diz. Por quê, pastor? Porque enquanto eu estou na carne, a Bíblia é um livro distante. Quando eu nasci de novo, é como se a Bíblia tivesse entrado dentro de mim. Aquilo é quase como automático. E tudo que nós fazemos de errado, o próprio Espírito Santo vai nos corrigindo. Porque ele faz a gente se sentir mal. Parece que dá uma dor, um aperto no peito, a gente, puxa, eu errei. Olha que besteira que eu falei. Olha que atitude. E ele mesmo vem no seu ouvido e diz, vai lá pedir perdão. E ele fica incomodando até a gente fazer o quê? Pedir perdão. Ele diz, tu não foi na igreja. E ele fica, não é incomodando, é a expressão só, mas é bom. Ele fica falando com a gente até a pessoa ir aonde? Na igreja. Você não orou. Aquela voz fica até a gente fazer o quê? Ah, eu tenho que orar. É assim ou não é? No início ela é muito forte. E nós vamos falar isso ao longo desses domingos. Você não pode extinguir o Espírito Santo. Porque essa voz no início ela é muito forte. Mas com o passar do tempo ela pode enfraquecer. Se você não fizer o que eu vou te ensinar nos próximos domingos. Se você não fizer o que eu vou começar a te ensinar nesse estudo, com o tempo essa voz vai ficando, parece que distante e mais fraca. Que chega um ponto que nós fazemos as coisas erradas e parece que ela não toca mais. Se fosse antes, a gente se sentia mal. E depois de um tempo parece que a pessoa não sente mais. É isso mesmo. Nos próximos domingos vou te ensinar o que fazer. Agora vamos continuando esse ponto do novo nascimento para você não perder isso. Então, tem que nascer de novo. Pastor, mas a pessoa diz que ela nasceu no corpo de um homem, ela é uma mulher. Ela nasceu no corpo de uma mulher, mas ela é um homem. Como é que ela faz? Deus vai salvar ela? Ela vai ter que nascer? Se ela não nascer de novo, não ter um encontro com Cristo. E quando ela nascer de novo, ela vai entender que ela nasceu homem dentro do corpo do homem. Ela nasceu mulher dentro do quê? Deus não errou, era a mente dela que estava numa confusão das trevas, do maligno. Ela precisa nascer? Tem, todos nós tivemos, todo mundo. Se não nascer de novo, a gente não vai para o céu. Ah, mas Deus me ama. Mas Ele me amar não vai impedir dele me jogar no inferno, se eu não aceitar o perdão e não nascer de novo. Só quem nascer de novo vai para o céu. Jesus condicionou o céu ao novo nascimento. No novo nascimento nós somos pessoas transformadas. E é isso que precisa acontecer conosco. Agora vamos comigo em 1 João 5, você vai ver as características de uma pessoa que nasceu de novo. 1 João capítulo 5. Pega uma caneta aí, você tem? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Então, alguns vão ter uma experiência com Deus no momento, às vezes, do novo nascimento. Outros podem ter uma experiência com Deus depois. Mas a pessoa vai dizer, pastor, mas eu aceitei Jesus e eu abri os olhos, está tudo igual, estou com os mesmos problemas. Mas você vai ver que no mundo espiritual tudo muda. E daqui para frente, no mundo físico, Deus vai começar a fazer grandes obras também. Aí diz o 1 João, capítulo 5, versículo 18. Todo mundo junto, vocês acharam? Então vamos lá, queridos. Diz o 18 assim, ó. Sabemos, todo mundo junto, o que diz? Que todo aquele que é nascido de... Tem que ser nascido de quem? Agora vai vir a característica. Então, aquele que é nascido de Deus. Qual é a primeira característica? Pode até marcar, sublinhe com a caneta. O que está escrito aí na sua Bíblia? Não vive. Não vive o quê? Algumas traduções vão dizer não vive em pecado. Pastor, como assim? Eu nunca mais vou pecar, eu virei uma pessoa perfeita? Não, você está no início da caminhada, às vezes você vai falhar.
Mas o que é o não vive pecando? É mais ou menos assim, não consegue viver uma vida em pecado. Eu posso chegar na igreja como eu estou, porque Jesus disse, vinde a mim como estais. Ok. Esse é um versículo. De maneira nenhuma te lançarei fora, é outro versículo. Cada um é um versículo diferente. Ele está dizendo, pode vir como você estiver. Agora, ele não disse, eu vou te deixar assim. Ele nunca falou isso. Ele está dizendo, vem. Você pode estar no pecado, pode estar sujo, porque ele é tão poderoso que ele diz que a gente pode estar sujo, vermelho como carmesim, mas ele tem o poder de nos deixar branco como a neve. Então ele tem poder. Ele não diz que vai me deixar assim no pecado. Mas ele está dizendo, pode vir. Você está no adultério? Vem. Porque aqui você vai ouvir que o adultério é errado, você vai largar o adultério. Você está no roubo? Vem. Aqui você vai ver que roubar é errado, vai largar o roubo, a droga, a bebida, o que for. Ele está dizendo, pode vir do jeito que você tiver. Pastor, eu sou desonesto, mentiroso. Vem. A gente não chega na igreja com a vida perfeita. Normalmente nós chegamos na casa de Deus com a vida toda errada. Tem pessoas que se enganam. Quando eu mudar, eu vou para a igreja. Quando é que ela vai mudar? Nunca, porque esse é o engano do diabo. Você tem que vir assim, no pecado, que Deus vai trabalhar em você. Agora, vem como você tiver. Daí a Bíblia está dizendo, aquele que nasceu de Deus, ele não vive no pecado. Como assim, pastor, não vive? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa está na igreja, ela está em pecado, mas ela está simpatizando. Alguém convidou, ela está visitando, ela está gostando dos cultos, das reuniões. Você pode vir para a igreja, você está até doente. Jesus te aceita desse jeito, porque ele vai curar você. Pode ficar tranquilo. Amém? Não se preocupa. Então, vamos dizer que a pessoa veio para a igreja e ela fuma. Aí o pastor pregou, o Espírito Santo tocou o coração dela e ela fez uma oração para aceitar Jesus. Só que ela faz o quê? Ela fuma. E às vezes ela vai sair daquele culto, aceitou Jesus, e ela vai continuar fumando. Só que o que vai começar a acontecer? Toda vez que ela pegar o cigarro e colocar onde? Ela vai começar a se sentir mal. Porque quem nasceu de Deus não consegue continuar vivendo em pecado. Ela começa a sentir mal. Meu Deus, que isso? Eu nunca senti isso antes, estou sentindo tão mal de fumar esse negócio. Ela vai começar a sentir nojo. Às vezes até dela mesma. E ela vai começar a lutar contra o quê? Contra o cigarro. Ela vai abandonar. Ela não vai conseguir mais continuar fumando. Porque quem nasce de novo não consegue continuar vivendo em quê? Em pecado. Por exemplo, a pessoa bebia. Ela aceitou Jesus. O espírito dela é novo, a carne não. A carne ainda quer continuar bebendo, só que agora tem um espírito. E agora vai começar uma guerra entre a carne e quem? Que o Paulo fala em Gálatas capítulo 6, vai haver uma guerra entre a carne e o espírito. Quem eu fortalecer é quem vai vencer a guerra. Isso vai ser importante se aprender daqui para frente. Aí então, a pessoa ainda bebe, mas ela fechou os olhos, aceitou Jesus como Salvador. Às vezes ela vai chegar em casa, o espírito dela quer servir a Deus, mas a carne vai dizer, olha, pega aquela cervejinha, aquele vinhozinho, não sei o quê. E às vezes ela vai pegar e vai botar na boca. E quando ela botar na boca, ela vai começar a se sentir o quê? Ela começa a sentir mal. Estou me sentindo mal, nunca tinha sentido isso antes. Antes eu bebia, não dava nada. Agora eu bebi, mas estou me sentindo engraçado. E o Espírito Santo vai movendo, ela continua vindo na igreja, ela continua ouvindo a palavra. E o Espírito Santo vai tocando, ela vai tendo nojo. Chega uma hora que ela faz o quê? Ela vai abandonar a bebida. A pessoa está na igreja, não é casado, está juntado. Pode vir para a igreja do jeito que você tiver. Está amaziado ou união estável, não é casado no civil, que é o correto diante de Deus. Pode vir, não tem problema. A pessoa começa a ouvir a palavra, ela aceita Jesus. Está certo, tem que se entregar. Venha como você estiver. Tudo bem. Agora, toda vez que ela vai ter a relação íntima com o companheiro ou a companheira, a pessoa lá da união que ela tem, ela vai começar agora a se sentir mal. Porque ela, puxa, antes eu não sentia isso. Antes era tudo normal, agora estou me sentindo mal. A pessoa vai se sentir até suja. Porque o espírito dela sabe e está avisando para ela, porque ele nasceu de novo, que aquilo é o quê? É pecado. E ela começa a se sentir mal, até o ponto que ela vai conversar com a pessoa, olha, a gente vai ter que ir no cartório e nós vamos ter que fazer o quê? Casar. Ou seja, o Espírito Santo que habita em mim, ele fala, ele toca, ele faz eu me sentir mal. Então, quando eu nasci de novo, tem algo dentro de mim que não me deixa continuar em pecado. Que me ajuda a vencer todo o pecado. Não é o braço, é quem habita onde? Em nós. Aí diz aqui o texto, continua comigo, vamos lá. E vai nos levar para as coisas de Deus. Por exemplo, você vai chegar naquelas amizades antigas que só falavam bobagem. E quando você chega perto daquelas amizades, você ouve a conversa. Ah, meu Deus, eu ouvi essas coisas, não acredito. Tchau, pessoal, um abraço.
Você não vai conseguir ficar tão próximo daquelas pessoas, porque aquelas conversas não agradam mais. Não é que eu vou abandonar, não dou oi, não dou tchau, não mando mensagem, não cumprimento. Mas não consigo mais ter aquela convivência antiga, porque aquele clima, aquele ambiente, aquele filme, aquela conversa, aquelas coisas não me agradam mais, porque eu nasci, eu era desse mundo, agora eu não sou mais desse mundo, agora eu pertenço ao reino de quem? Olha para o irmão do lado e diga, eu sou de outro mundo. Amém? Nós não somos daqui, nós pertencemos ao reino de quem? Estamos aguardando um dia que o nosso rei vai vir nas nuvens nos buscar. Amém? E a Bíblia diz que com som de trombeta ele vai vir buscar o povo dele. Nós não somos desse mundo e o rei vai vir buscar. Quem é que está esperando o rei? Ele vai vir nos buscar. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens com os anjos buscar o povo dele. Agora vamos lá. Daí diz, e aquele que é nascido de Deus, o que diz a Bíblia? Ele não vive como igreja. Então eu não consigo mais, eu me sinto mal. Você era o cara que adulterava, você aceitou Jesus. O dia que você fizer isso, você sente um peso no coração. Antes não sentia, pastor. Eu achava até que a minha esposa merecia, que ela é ruim, isso. Não, você vai começar a sentir mal. Você não consegue mais viver essa vida errada. Porque quem aceita Jesus, nasceu de Deus, não vive mais. Pode estar no pecado, mas ele vai deixar. Porque o que habita dentro dele, o Espírito Santo, começa a tocá-lo, começa a convencê-lo, ele abre os nossos olhos, ele nos convence que estamos errados. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Aí diz mais, mas o que de Deus é gerado, o que ele faz, igreja? Ele conserva-se a si mesmo. A pessoa se sente mal até se ela não entregar o dízimo. Ela não dorme direito, aquilo dói no corpo. Eu não entreguei o dízimo não é meu, o dízimo é de quem? Porque o Espírito Santo é que nos convence. É Ele que nos toca, é Ele que vai mostrando que eu estou errado, o que é pecado na minha vida, o que eu devo fazer. Por exemplo, a irmã botava uma roupa curta. Às vezes a mulher era do mundo, ela botava um vestidinho curto, parece uma calcinha, não parece um vestido. Eles chamam de mini, mas eu acho que é micro. Saia, né? Fala, não é mini saia, tem umas que não é mini, é micro. Fica metade da parte de trás para fora. Coisa feia para uma mulher decente. A mulher vai botar aquilo ali em casa, ela não consegue sair na rua. Se é para ficar perto do marido dela, talvez até ela fica, porque as coisas dela tem que mostrar para o marido dela, não para os outros. Mas se ela for sair na rua, ela vai ficar envergonhada. Antes ela não ficava. Antes ela ia na padaria com um negócio curto desse. Botava uma camisa com degote igual aqui a curva do botão do terno, vai quase no umbigo, os negócios quase caindo para fora. Né? Fica com os negócios quase caindo para fora, andando na rua. Ela não se sentia mal. Ia na padaria, no açougue, no supermercado, para ela estava tudo bem. Agora, quando ela aceita Jesus, quando ela bota aquele negócio e ela sabe que ela tem que ir na padaria, quando ela olha no espelho, o Espírito Santo diz, não é mais para ti isso. Essa roupa não é mais. E ela vai botando aquelas roupas lá para o fundo do guarda-roupa e começa a usar o quê? Outras. Ela muda o jeito de se vestir. É assim ou não é? Porque o Espírito Santo, ele toca o quê? Faz a gente sentir mal. Faz você se sentir constrangida com aquela atitude. Então tem alguém que habita dentro de nós, agora que está lá junto conosco, que você voltou àquela comunhão que o Adão perdeu. Então olha o que a Bíblia diz, o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. Porque ele nasceu de novo. O que é se conservar? Como nós nascemos de novo, a carne ainda está lá e você não fez nada com ela. Vou te ensinar nos próximos cultos. A alma está lá e não foi renovada, e você não fez nada com ela. Eu vou te ensinar nos próximos cultos. Então, no início, às vezes a gente vai pisar um pouco fora, vai falhar. Só que quando você falha, o Espírito Santo na hora te diz, está errado. Não pode falar desse jeito. Não pode fazer assim. O Espírito Santo fala, não pode botar essa roupa. Tu faltou. Ele vai tocando. E daí, quando a gente faz algo errado, quando o Espírito Santo toca, a gente direto vai pedir o que para Deus? Senhor, eu errei. Puxa, eu falei, eu não queria falhar contigo, não quero desagradar, eu pequei. Eu estou me conservando. Não é que você vira uma pessoa perfeita, mas toda vez que o crente que nasceu de novo erra, ele vai pedir perdão a Deus e ele vai se conservar. Você está entendendo? A gente vai pedir perdão porque a gente não consegue viver como? Em pecado. A gente não consegue viver repetindo aquele erro. Então toda vez que você erra, Deus te toca e você vai lá pedir perdão, você vai aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu sinto que eu falhei. Eu quero que o Senhor me ajude a não falhar mais, não falar mais isso, não agir mais dessa forma, não agir mais desse jeito. Ou seja, eu estou fazendo o que a Bíblia diz, eu estou me conservando.
É que nem você ter uma roupa e você encostou no lugar e se sujou. Você não consegue andar sujo, o que você vai fazer? Ah, deixa eu bater aqui, deixa eu tirar esse pó que pegou aqui, não quero andar. Então é assim que o crente começa a viver a vida. Pastor, mas como é que pode? Tem crentes que não fazem isso. Os próximos domingos você vai entender. É que eles não fizeram a parte deles que eles têm que fazer. Nos próximos eu vou te explicar, estou falando do novo nascimento. Aí diz aqui, ó, olha a promessa. Você tem uma caneta? Agora tem uma promessa. Viu que vale a pena servir a Deus? Diga assim com o pastor, diga toda renúncia tem uma recompensa. Agora tu vai ver a recompensa de ter aceitado, ter vivido com Deus, ter abandonado o pecado, ter uma nova vida, deixar o Espírito Santo habitar em você. Aí diz o final, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca em você. Essa é a promessa. Você nasceu de novo? Você aceitou Jesus? Não aceite que o diabo toque em você. Manda ele embora dos teus pensamentos, porque isso é bíblico. Vão passar os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Não aceite que ele toque na tua coluna, que ele toque na tua alma, que ele toque no teu humor, te botando tristeza, tirando a tua alegria. Não aceite que ele toque colocando doença em você, porque o que nasceu de Deus, o maligno, não. Hoje você pode se posicionar e dizer para o diabo, sai da minha vida. Tua perna está doendo? Tu pode botar a mão na tua perna e dizer, tu não pode me tocar, em nome de Jesus. Amém? Você tem um caroço? Você pode botar a mão em cima desse caroço e dizer para o diabo, tu pode desaparecer, porque eu sou de Deus e o maligno não me toca. Você tem que começar a entender o que Jesus fez. E eu vou começar a te explicar nesse grande estudo aqui, que nós vamos alguns domingos, você vai começar a aprender tudo o que Deus fez por ti. E você tem que aprender, porque o povo de Deus, a Bíblia diz, está sofrendo porque falta o quê? Conhecimento. É por isso que o povo está padecendo. Então ele não pode me tocar, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Vamos ler o final de novo? Ele conserva-se a si mesmo, final, vírgula, e o maligno não lhe... Aonde que o diabo está tocando, pastor? Na minha visão, então manda ele embora. Na minha audição, então diga para ele, pode sair, Satanás. Aonde que ele está tocando, pastor? O médico falou que eu estou com uma crise de ansiedade. Diga, sai ansiedade, vai para o inferno. Porque eu sou sarado pelas feridas de quem? O maligno não me toca, eu nasci de novo, eu não estou em pecado. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Agora eu vou te explicar por que ele não te toca. Vamos seguir em frente. João capítulo 1. Vamos lá. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. E cada domingo nós vamos nos aprofundar mais, tá? João capítulo 1. Pegue uma caneta e sublinhe uma coisa interessante. No primeiro evangelho, o Evangelho de João é o 4º evangelho ali. Capítulo 1, João está falando que Jesus é a palavra viva que habitou entre nós. E ele vai explicar o que acontece quando tu nasce de novo e aceita Jesus. Por quê? Porque todo mundo é criatura. Foi criado por Deus. Ninguém é filho de Deus. Você vai ver quando que você se torna um filho de Deus. Porque em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está mandando, prega o evangelho para os filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus. Todo mundo é o quê? Criado por Deus. Eu só viro filho de Deus quando eu aceito quem? Quando eu nasci de novo, eu me torno filho de Deus, porque eu sou recriado por Deus. O Adão foi criado. Jesus veio transformar você em filho. Agora vamos lá. João capítulo 1, versículo 12. Então, pastor, quando eu fecho os olhos e faço uma oração com o pastor dizendo, Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. O que mudou na minha vida? O que diz o versículo 12. Leia, vamos lá. Olha por que o maligno não te toca mais. 12. Mas a todos quanto fizeram o quê? Você recebeu Jesus como Salvador? Fez a oração para aceitar Ele? Todo mundo aqui já é batizado? Se você não é, nós vamos ter um batismo. Aí diz aqui, ó, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aos que creem no quê, pessoal? João capítulo 1, versículo 12. Aos que creem no seu nome. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fechei os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu deixei de ser uma criatura. E eu me tornei no quê? Então, Deus fez uma mudança aqui dentro. Eu não consigo ver, porque ela não aconteceu do lado de fora, ela aconteceu onde? Eu virei um filho de Deus. Então agora, como filho, eu tenho muitos direitos que eu vou te mostrar. Nós temos muitos direitos, muitas promessas como filho. Então eu só sou filho quando eu aceito quem? Não é quando tu te batizou quando era criança. Lá tu continuou sendo uma criatura.
Porque a religião não salva ninguém. O que salva você é quando você nasce de novo. Quando você tem um encontro com quem? Com Deus. Com Jesus e aceita Ele como Salvador. Se tu não fizer isso, tu não vai entrar no céu. Amém? Não vai entrar no céu. Tem que aceitar Jesus. Aí vamos comigo para o verso 16. O que acontece quando eu virei filho? Versículo 16 de João 1. E todos nós que aceitamos Jesus, está no mesmo contexto, tá? O que acontece? Recebemos. O que nós recebemos? Também do que, pessoal? Da sua plenitude. O que é plenitude? Plenitude é estar cheio, é o máximo, é o completo. Então a Bíblia está dizendo, quando eu virei filho, tudo que Deus deu para Jesus, eu também recebo. Naquela hora que você abriu os olhos, aceitei Jesus, você está esperando ver anjos voando nesse lugar. No meio do povo, em cima do altar, né? Subindo e descendo em todas as áreas. Pastor, pensei que eu vi um anjo. Não, você não viu. Parece que nada mudou. Sim, mudou onde tu não vê, no mundo espiritual. Tu recebeu tudo que Jesus tem. Naquele momento que tu aceitou Jesus, tu já tem poder para expulsar o pior demônio que existe. Só que a minha mente não foi renovada. Então ela tem medo, ela não acredita e ela não sabe que eu tenho poder para expulsar um demônio. Eu já tenho toda a autoridade para vencer o pecado, vencer qualquer coisa das trevas. Só que a minha mente não foi renovada, ela ainda tem as velhas crenças da religião, do passado. Eu acho que eu tenho que pagar, eu acho que eu tenho que sofrer. Então tem coisa que eu vou te ensinar que é a sua parte fazer para que você viva a vida plena como cristão. Mas a parte de Deus, Ele fez, o meu espírito foi recriado, eu recebi todo o poder. Eu posso orar para uma pessoa doente, ela vai ficar curada, porque eu recebi a plenitude de Cristo, eu recebi tudo que Cristo tem. Deus entregou para você poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força de quem? Do inimigo. Naquele exato minuto que você se entregou para Jesus e nasceu. Pastor, que coisa é essa? É uma loucura. É uma loucura que você vai começar a entender. E todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre o quê? O que a gente fez para merecer isso? Nada. Mas Deus decidiu te dar. Mesmo você começando e nem ter mostrado ainda que mudou, porque você é recém orou, mas Ele decidiu entregar para você, porque era o plano original, que o homem dominasse tudo que Ele fez, que o homem fosse o amigo dele. Então Ele me deu todo esse poder. Agora vamos começar em Colossenses. Aqui tem coisas interessantes nessa carta do Paulo à igreja lá, a essa região dos Colossenses. Capítulo é o 1. Todos acharam? Eu vou começar falando de uma oração que o Paulo fez pela igreja dos Colossenses, o povo que habitava em Colosso. Essa oração você tem que pegar uma caneta e começar a fazê-la por você. No mínimo 1 mês você vai fazê-la por você. Você vai trocar a palavra por eles, bota o teu nome e bota você. Faça, eu fiz por mim durante muito tempo, vai te ajudar. Porque o que o Paulo pediu por essa igreja, para que eles entendessem o que Cristo fez, é o que eu e você temos que pedir a Deus para que nós venhamos compreender o que Cristo fez por nós. É o que a gente precisa, porque eu já disse, o povo de Deus sofre por falta do quê? Conhecimento, e nós estamos buscando isso vindo na igreja aqui no domingo. Aí diz aqui o versículo, queridos, de número 9, vou começar no 9. Olha o que o Paulo diz: por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, ou seja, Paulo ouviu alguma coisa sobre esse povo, a igreja, não cessamos de fazer o quê? Então faz essa oração por ti. Olha os pedidos que o Paulo fez por essa igreja na oração dele. Quem é o Paulo? Um gigante na fé. Um homem que subiu ao 3º céu e viu coisas que nós nunca vimos. Então ele sabe o que pedir por uma igreja. E faz essa oração por ti, pela tua família. Qual foi a oração que ele fez? E de pedir a Deus que sejais cheios do conhecimento do quê? É uma das coisas que você vai ter que pedir. Anota aí os pedidos que tu vai fazer nas tuas orações a partir de hoje. Deus, eu quero ser cheio do conhecimento do quê? Da tua vontade. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Primeiro, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Cada um de nós tem uma chamada. Foi colocado, veio para essa terra com um propósito. A Bíblia diz que antes de você nascer, você não tinha nem forma no ventre da sua mãe, nem os seus ossos existiam. Todos os teus dias Deus já tinha escrito no livro dele. Ele já tinha um projeto, um plano para realizar através da sua vida. Aqui. Qual é a tua vontade, Deus?
Tem alguém que nasceu para ser professor. O outro nasceu para ser um médico, um advogado, um engenheiro, um pedreiro, mestre de obras, arquiteto. Não sei, cada um nasceu para alguma coisa. O outro para ser o pastor, para estar lhe explicando, o outro para ser o obreiro. Para alguma coisa Deus nos chamou. Como é que eu sei que a pessoa nasceu para aquilo? Ela faz com prazer. Ela faz com amor, com alegria. Amém? Ela não consegue fazer empurrando com a barriga de qualquer jeito. Ela tem que dar o melhor dela. Deus chamou ela para fazer aquilo. Você vai no médico, tem aquele que te atende de qualquer jeito. Mas tem aquele outro que fica horas contigo. Sua dor é no dedo, ele bota o estetoscópio gelado nas tuas costas. Para você dar aquele calafrio. Ele ouve o pulmão, o coração, tira a pressão, bate até com o martelinho no joelho. Mas não tem nada a ver, pastor. Eu só estou com a dor no dedo. É só um ponto aqui. Não, eu queria ver o resto. E ele conversa contigo e tal. Tu vê que a pessoa faz aquilo com amor. Tem o professor que está ali pelo dinheiro, só fica reclamando, dá aula de qualquer jeito. Tem aquele que sabe que para a missão que ele tem de ser professor, ele tinha que ganhar mais. Ele forma todo mundo. Antes de ser um advogado, passamos por um professor. Antes de ser um engenheiro, você passou por quem? Pelo professor. Antes de ser médico, você passou por quem? Pelo professor. Todo mundo na sociedade passa por essa pessoa que é importante nas nossas vidas. O professor. E tem aquele que ama o que faz, ele sabe que ele não ganha o que ele deveria ganhar pelo esforço que ele tem que se dedicar ali a cuidar. Tem professor que às vezes educa, porque a criança veio de casa sem o quê? Às vezes ensina o respeito, porque tem criança que vem de casa como? Ensina os bons modos e faz tantas coisas boas, né? Como tem aqueles que também ensinam coisas que não são boas, né? Vamos orar por esse. Mas aquele que ama o que faz, sabe que a pessoa nasceu para aquilo, não importa o quanto ela ganha, ela faz com amor, porque ela ama fazer aquilo. Cada um nasceu para uma coisa. Às vezes você diz, pá, pastor, eu nasci para cuidar lá, pô, você ama o que você faz. Às vezes você é uma manicure e diz, pá, eu amo cuidar da unha daquela pessoa, ajeitar. A pessoa faz aquilo com o quê? Com amor, com alegria. Cada um tem o seu jeito. Tem um outro que Deus fez ele porque ele, para cuidar dos animais, precisava. E ele tem o prazer de cuidar dos animais. Cada um tem o seu jeito. Daí foi lá e é veterinário. Ou trabalha na área. Cada um. Mas daí eu tenho que orar. A Deus, eu quero descobrir a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Quando você está na vontade de Deus, você é uma pessoa realizada. Amém? Agora continua. O que mais que nós temos que pedir para ele nessa oração do Paulo? Que nós venhamos receber também de Deus o quê? Toda sabedoria e inteligência o que, igreja? Então isso aqui não é humano. Sabedoria e inteligência humana, nós vamos para a universidade, nós vamos estudar, nós vamos nos formar, nós vamos fazer os nossos ali uma pós-graduação, vamos fazer um curso, sabedoria humana. Mas Deus está falando de uma inteligência que é completamente diferente dessa. É uma inteligência espiritual. E nós temos que ser inteligentes para as coisas espirituais. Temos que ser sábios para as coisas espirituais. E quem é que pode dar isso para nós? Não importa se você tem a primeira série ou se você tem o doutorado ou pós-doutorado. Todo mundo pode receber de Deus sabedoria e inteligência espiritual. Não importa se eu não tive a oportunidade de me escolarizar, de aprender a ler e escrever, ou se eu sou um professor universitário. Todo mundo pode ganhar de Deus sabedoria e inteligência o quê? Espiritual. Temos que pedir. Você tem pedido isso para Deus? Acrescenta na tua oração. Me dê sabedoria e inteligência espiritual. O que mais? Vai lá. Para que possais andar, quando nós conseguimos essas coisas, nós vamos andar como? Dignamente diante do Senhor. Quando você descobre o que Jesus fez por ti, o que é nascer de novo, o que é pertencer à família de Deus, o poder que tu tem, tu vai andar dignamente. O que mais? Agradando-lhe em tudo. Ou seja, tudo vai agradar a Deus. Deus não disse, esse é o filho amado em que eu me comprazo. Porque Jesus sabia quem ele era e em tudo ele agradava ao Pai. Você vai agradar a Deus. Quem é que quer agradar a Deus? Agora continua comigo. Agradando-lhe em tudo. O que mais, queridos? O que diz a Bíblia? Frutificando em toda boa. E é para isso que Deus nos chamou, para que a gente dê frutos. Só que você tem que saber quem você é, o que ele fez. Continua. E crescendo no conhecimento de quem? Precisamos. Deus, faz eu crescer no conhecimento. Eu quero crescer em conhecer a palavra, conhecer o Senhor. Agora vamos lá, 11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência. Uma das coisas que você tem que pedir para Deus. O que mais? Longanimidade. Tem que pedir isso aí, é domínio próprio, controle emocional. É um fruto do Espírito Santo. O que mais que eu vou pedir para Deus? Com alegria, que é gozo, dando graças ao Pai. O que o Pai fez? Leia, que nos fez o que, pessoal?
idôneos, versículo 12. O Pai fez você idôneo. O que é idôneo? Apto, pronto, preparado. Preparado para quê? Lê comigo. Para participar da herança de quem? Irmão, existe uma herança para você. Olha para o irmão do lado e diga: você é rico. Deus tem uma herança para você que você não faz ideia. Olha aqui, pastor, presta atenção. Tem muito crente dentro da igreja sofrendo à toa, porque tudo que tu precisa já está preparado. Você tem que aprender agora como assumir tudo que ele fez, é o que nós vamos estudar nesses domingos. Você é rico, tem uma herança para você. Às vezes tu está pedindo para Deus o que ele já tem preparado para ti. E já está lá, você tinha que pegar. Se eu tivesse hoje aqui com uma caixa de bombom na minha mão, e eu dissesse assim, é para você, o que você faz? Você dobra o joelho, olha para mim com uma cara de piedade, por favor me dá, pastor, me dá, por favor me entrega, ai. É isso que você vai fazer? Capaz, é capaz de você grudar a caixa arrancada da minha mão e você correndo para não dividir. Porque você sabe que é para você. Agora, tem coisas que Deus já preparou para nós, só que a gente está fazendo isso, dobrando o joelho, Senhor, não aguento mais, socorro, me ajuda. E Deus não está entendendo, porque Ele está estendendo a mão para me entregar e eu não pego aquilo. Tem uma herança para você. Quem é rico aqui, diga glória a Deus. Deus já preparou coisas que você não imagina para a tua vida. Vamos continuar? Tem mais aqui que eu vou até o 23 com você. Agora isso aqui você pega uma caneta e sublinha os dois versículos, o 13 e o 14. Você vai entender o que aconteceu no novo nascimento e por que o maligno não te toca. 13 e 14, sublinha na sua Bíblia. 13. E ele nos tirou da potestade da onde, igreja? E nos transportou para o reino de quem? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, através do sangue ele te comprou, e temos a remissão do quê? Ele perdoou os meus pecados. O que permitiu o diabo me condenar? O pecado de Adão que habitava em nós. Os nossos pecados, ele perdoou. Então, quando eu fecho os olhos na oração com o pastor e digo, Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, talvez você pediu perdão pelos pecados, disse, entra no meu coração, faz morada e tal. Não sei o que mais você orou. Cada um fez a sua oração. Quando você abre os olhos, parece que está tudo igual. Parece. Mas enquanto você estava com os olhos fechados orando, sabe o que Deus fez? Deus pegou você, lá das garras da potestade, do domínio do diabo, Deus arranca você de lá, tira você do domínio do diabo, e Deus coloca você aonde? No reino da luz. Eu não pertenço mais ao diabo, agora eu sou um filho de quem? Ele não tem mais nada com ele, e ele não pode me tocar. Por quê, pastor? Porque agora eu tenho um dono, e o meu dono pagou caro, e se ele pagou caro é porque eu sou valioso. E quem mexer comigo vai ter um problema com quem? Com o meu dono. E o diabo sabe que ele não pode se meter com o meu dono. Amém? Então a Bíblia diz, eu não estou em pecado porque ele me lavou do pecado e tem um Espírito Santo hoje dentro de mim, que toda vez que eu errar, ele me mostra que eu errei e eu já peço perdão porque ele me convence do meu erro. Então eu não vivo mais em pecado e o diabo não pode me tocar. Em nenhuma parte, não pode sujeitar mais a sua vida. Agora continua, o próximo versículo é o 15, o qual é a imagem do Deus invisível, falando sobre Jesus. O primogênito da criação, 16, porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, coisas visíveis e coisas o quê? Então existe um mundo invisível que é o espiritual. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por quem? Agora olha o que diz o 18. Ele é a cabeça do corpo de quem? Eu faço parte da igreja de Cristo. Cristo é a cabeça, eu sou o corpo. De alguma forma, Cristo quer usar você. A cabeça comanda, as mãos, os pés, os olhos, todo o corpo faz a sua função. E nós temos uma função no corpo de quem? No teu trabalho, Deus não te botou só para ganhar dinheiro. Ele te botou para ganhar aquelas almas que ele leva até você. Às vezes tu está pedindo para ele te trocar de setor e ele não está te trocando porque tem alguém ali que tu ainda não evangelizou que teria que evangelizar. Às vezes tu está pedindo para sair desse emprego e ele não está te tirando porque tu não cumpriu a missão que tu tem nesse emprego. Falar de Jesus para alguém. Você é um representante de Cristo onde você estiver.
Vamos lá? E diz aqui, ó, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo nele há preeminência. Por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse aonde? Em Cristo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão aonde? Porque o pecado de Adão fez a ruptura, afastou o homem de Deus, a terra estava afastada, os homens estavam afastados. Agora Jesus veio para ligar o homem a quem? A Deus, para fazer a religação. Aí diz o 20, e que havendo por ele feito a paz, por meio dele reconciliou consigo mesmo as coisas que estão na terra como as no céu, e a vós também. Agora está falando de nós. Como é que nós éramos? Em outro tempo nós éramos o quê? A gente não queria saber de Deus, igreja, isso é loucura, fanatismo. O que eu quero virar crente, beato? Ih, não pode beber. Ih, o que é isso? Não vai mais em festa? Não, não. Nós éramos estranhos. Sim ou não? O que mais? Inimigos no entendimento pelas nossas obras, mas porque a gente achava que era certo, fazia tudo errado. O que mais? Agora, contudo, ele nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele, o que Deus vai te apresentar agora? Vos apresentar como? Então te prepara, você está entrando num processo de santificação. Deus vai te corrigir, Deus vai usar o pastor para falar forte com você, Deus vai usar pessoas, situações, lugares, Deus vai dizer não. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, isso não é ser pai. Passar a mão na cabeça de quem está errado. Deus não é esse tipo de pai. Deus vai te colocar num processo de santificação, porque Ele quer que no último dia você seja apresentado santo e vá para o céu. Aí diz mais, vos apresentar de santos, o que mais que Deus quer nos apresentar? Irrepreensíveis, o diabo não vai poder apontar o dedo e ficar te acusando. O que mais? Inculpáveis, o diabo não vai poder te culpar, porque Jesus te perdoa. Então você vai poder dizer que você é santo. Pastor, por que eu sou santo? Porque eu sou perfeito? Não, porque o sangue de Cristo me santificou. Pastor, por que eu sou justo? Porque eu sou a pessoa perfeita? Não, porque o sangue de Jesus me justificou de todo o pecado. Então levante sua mão e diga, eu sou santo e eu sou justo. Porque nós fomos santificados e justificados pelo sangue de quem? Quando eu aceitei Ele. Agora continua, vamos terminar. E se na verdade, agora isso aqui você tem que pegar uma caneta e anotar, porque isso aqui é a tua parte, daqui para frente eu vou te ensinar o que Deus fez e eu vou começar a te ensinar qual é a tua parte em tudo isso. Por que as pessoas se desviam? Nós vamos aprender nos próximos cultos. Por que a pessoa é de Deus, mas pastor, ela faz tudo errado? Você vai aprender nos próximos cultos, porque agora começa a nossa parte. Eu já te mostrei tudo que Deus fez por ti. Agora vamos lá, vou continuar te mostrando a herança, mas vou te mostrar a tua parte. 23, se na verdade, o que diz a Bíblia? Permanecerdes, como é que eu tenho que permanecer? Irmão, você tem que permanecer. Essa é a tua parte. O diabo vai fazer de tudo para você não vir mais na igreja. Fundados e firmes, aonde? Porque ele vai tentar te desviar. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes o quê? Você não pode abandonar o evangelho, a palavra que você está ouvindo na igreja verdadeira. Vão surgir outras pessoas querendo pregar outros evangelhos, querendo dizer para ti que isso pode, que aquilo pode, que não faz mal, que agora é moderno. Não saia do evangelho que você está ouvindo, que é a verdade. Não vá para outro evangelho mais fácil. O evangelho é renúncia, é negar a si mesmo, para servir a quem? A Deus. Agora continua, se não vos moverdes da esperança do evangelho que você está ouvindo, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou sendo feito o quê? Semana que vem eu vou falar sobre herança. Tudo que Jesus te deu e o que Deus providenciou para você. E vamos começar a falar da nossa obrigação. Do que nós temos que fazer, qual é a nossa parte. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.